Olá, olá! Bom dia a todos! E hoje é sábado, está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é Instrumentos de coleta de informações sobre a situação do ensino e aprendizagem 2 e avaliação educacional no Brasil, pontuando uma história de ações. Esses são os temas, de hoje, que são dois temas que eu vou trabalhar aqui na aula de hoje. Vamos lá? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E eu começo aqui falando instrumentos de coleta de informações sobre a situação do ensino e aprendizagem 2. Vamos lá? Técnica de testagem. A técnica de testagem caracteriza-se por apresentar uma situação comum a todos que a ela se submetem, tanto em relação às instruções como no que se refere às regras e à valorização de cada questão. Conforme Melchior, 1994, no Brasil, o uso de testes de modo mais generalizado está associado ao início do seu uso em exames e vestibulares, através dos quais consegue ampla divulgação. Na avaliação escolar, a utilização de testes cresceu tanto desde o início da década de 60 que passou a ser, em muitos casos, o único dado considerado pelo professor ao emitir um resultado da etapa de desenvolvimento de seu aluno. Portanto, estes instrumentos avaliativos passaram a representar, tanto para os pais como para os alunos, o responsável pela aprovação ou reprovação. Severas críticas têm sido feitas aos modelos de testes utilizados pelos professores no universo de sala de aula. Entretanto, o uso de testes em avaliação do processo ensino e aprendizagem ainda é, na maioria dos casos, o instrumento determinante do resultado do desempenho escolar. Instrumentos de testagem, testes escolares. São instrumentos criados pelo professor com um objetivo específico e destinados a um determinado grupo. Eles são utilizados para verificar o processo de ensino e aprendizagem. Segundo Melchior, tá pessoal? Só uma correção, que na hora que eu falei aqui, conforme Melchior, não é Melchior, tá errado, não é Melchior, é Melchior. Corrigindo, tá? É Melchior. Então vamos lá. Não tem nada de Melchior, não. É Melchior. Segundo Melchior, 1994, são feitas inúmeras críticas em relação ao uso de testes na avaliação escolar. Por outro lado, temos teóricos que defendem o seu uso se eles forem inseridos no universo avaliativo enquanto um dos instrumentos de verificação de aprendizagem. Agora a gente vai para o teste oral. Os testes orais estão respaldados no princípio de que o professor precisa verificar a organização mental do aluno, referente ao conteúdo programático abordado em sala de aula, uma vez que ajudam o professor com informações complementares sobre o assunto avaliado. Em geral, o teste não é usado para todos os alunos, e sim para aqueles em que a questão da clareza, correção e boa dicção na área de línguas necessitam ser verificadas. Aqueles que têm problemas com a língua portuguesa, não falam bem a língua portuguesa, têm erros gramaticais, têm erros ortográficos, são essas pessoas que o professor vai fazer o teste oral no aluno, não são todos. Teste prático. Este teste pode ser utilizado durante o processo de ensino e aprendizagem, uma vez que coloca o avaliando em situação de execução de uma tarefa real. É útil na avaliação de habilidades
específicas de executar uma tarefa proposta pelo professor. Então, o teste prático, né? O que quer dizer o teste prático? É aquele que é usado durante o processo de ensino e aprendizagem. Tá, pessoal? Teste objetivo. O teste objetivo compõe-se de questões objetivas que avaliam a extensão do conhecimento e das habilidades. Estas questões admitem uma única resposta e classificam-se em dois grupos: as que exigem rememorização das respostas e as que exigem seu reconhecimento. Os tipos de questões objetivas mais utilizados são: primeiro, questões de lacuna ou complemento. São sentenças com algumas partes, no máximo 3, correspondendo em espaços em branco, lacunas que devem ser preenchidos com palavras ou números. Normas de construção são questões de relativa facilidade de construção. As normas na sua construção são: evitar fornecer pistas para a resposta com a colocação dos artigos antes da lacuna, colocar em cada frase o número de lacunas que não prejudique a clareza da mesma, no máximo 3. Nas lacunas devem constar apenas os elementos relevantes da sentença, evitar a punibilidade de mais de uma resposta correta em cada lacuna, elaborar as sentenças de forma clara, objetiva e precisa, reformular as frases do material de estudo ao reformular a questão. Número 2. Questões de certo ou errado, verdadeiro ou falso, que o professor nas provas, nas avaliações, algumas questões o professor coloca, né? Verdadeiro ou falso, que é para o aluno identificar qual é o certo, qual é o errado, qual é o verdadeiro, qual é o falso. Cai muito em vestibular, avaliações. Esse tipo de questão consiste em sentenças, de preferência afirmativas, para ser julgadas a ser assinalada uma das palavras destes pares, certo ou errado, verdadeiro ou falso. Normas de construção: estas questões necessitam de certos cuidados ao ser construídas, como elaborar frases curtas, usar preferencialmente frases positivas, evitar a inclusão de expressões que sugiram declarações falsas ou verdadeiras, construir frases a partir dos elementos importantes do conteúdo, evitar frases parcialmente certas ou erradas, não apresentar frases verdadeiras ou falsas misturadas, sem nenhum critério predeterminado. Três, questões de associação. São questões formadas por duas colunas entre as quais o examinando deve estabelecer algum tipo de relação. Normas de construção. Na organização de questões deste tipo, devem ser considerados os seguintes aspectos: elaborar instruções completas, explicando a forma de associação, se enumerando ou ligando, se cada elemento corresponde a um ou mais elementos da outra coluna, elaborar sempre que possível frases positivas, evitar uniformizar a extensão das opções, fazer a segunda coluna com mais itens que a primeira, manter a homogeneização quanto ao conteúdo e a forma gramatical, não construir alternativas que englobem outras, não incluir mais de um aspecto do conteúdo na mesma opção, apresentar sempre que possível as questões em ordem lógica. 4. Questões de ordenação. São questões que solicitam do aluno
que coloque em ordem determinados elementos, conforme especificado pelo professor. Normas de construção. As questões de ordenação devem ser construídas considerando-se que ele deve apresentar no mínimo 3 elementos para ser ordenados. Evitar fornecer indícios de resposta. Deixar claros os critérios e o ponto de partida da ordenação desejada. Manter o paralelismo gramatical entre os elementos a ser ordenados. De preferência, não usar a forma negativa da redação e não incluir recomendações desnecessárias. 5. Questões de múltipla escolha, que é o que tem muito, cai muito em avaliação, cai muito em vestibulares, Enem. São questões compostas de uma parte introdutória ou suporte e de várias alternativas, sendo que uma delas deve ser a resposta. Normas de construção. As normas que devem ser consideradas são apresentar todas as alternativas como plausíveis de ser as respostas, evitar incluir palavras ou expressões como todo, nenhum, somente, nunca, geralmente, muitas vezes, é provável, etc. Construir opções formalmente paralelas do ponto de vista gramatical e que, por sua vez, completem gramaticalmente a parte do tronco. Não fornecer pistas de respostas, como artigos no início da alternativas, que só servem para a alternativa correta. Usar de preferência frases positivas, entretanto, de usá-las, coloque destacada. Não incluir no suporte informações desnecessárias. Colocar em cada alternativa apenas uma parte do conteúdo. Incluir no suporte todas as palavras que seriam repetidas nas alternativas. Não usar alternativas sinônimas, nem tampouco alternativas que abranjam outras alternativas. E para encerrar o primeiro tema, teste dissertativo. Ele é preparado com questões em que o aluno elabora a sua própria resposta. Não tem alternativa. Quem põe a resposta é o aluno por escrito. São exemplos de questões dissertativas que têm introdução, desenvolvimento e conclusão, tá, pessoal? As como terminologias como enumerar, relacionar, comparar, selecionar, descrever, resolver, explicar, sintetizar, esquematizar, interpretar, apresentar, apresentar argumentos, discutir, etc. Normas de construção. As questões dissertativas são relativamente fáceis de ser elaboradas, entretanto, algumas regras devem ser atentamente consideradas. Elaborar questões com aspectos relevantes do conteúdo desenvolvido e de acordo com as habilidades trabalhadas, usar a linguagem mais simples possível, certificar-se de que o aluno terá tempo suficiente para responder o teste como um todo, organizar uma chave de correção, o que permite a descoberta de eventuais defeitos na construção das instruções e questões. Não oferecer escolhas de questões aos alunos. Para um bom... só isso. Então é isso, pessoal. Esse nosso primeiro tema, o nosso primeiro tema, ou seja, do que se trata o texto? O texto trata de ensinar o professor a como elaborar uma avaliação, como o professor vai elaborar questões para avaliar o aluno. Então esse texto que eu acabei de ler, nada mais, nada menos, é para ensinar a todos os docentes a como elaborar uma avaliação, a como elaborar uma questão. Como você vai preparar, como que você vai elaborar uma boa questão. Porque você não pode preparar qualquer... eu vou elaborar qualquer tipo de questão.
Não, tem que ser uma questão que tenha coerência. Então, nesse texto, você, meu caro professor, professora, você acabou de aprender, né, no decorrer da leitura e na minha explicação, você aprendeu aqui no texto que como eu vou elaborar questões para uma avaliação, como que eu vou elaborar questões para um vestibular, tá? Então, é isso. Vamos agora para o nosso tema 2 da nossa aula. Avaliação educacional no Brasil. Pontuando uma história de ações. A avaliação educacional nos dias atuais é considerada um campo abrangente, que comporta teorias, processos, métodos específicos, sub-áreas com características diferentes. A definição de avaliação educacional abarca a avaliação de sistemas educacionais de desempenho escolar em sala de aula, de rendimento escolar, com o objetivo de macroanálises de programas, avaliação institucional e autoavaliação com diferentes enfoques teóricos, como avaliação sistêmica, avaliação iluminativa ou compreensiva, avaliação participativa. Entretanto, segundo Gatti, 2001, quando se fala em avaliação educacional, o que vem à mente é a de rendimento escolar ou de desempenho, confundida com a ideia de mediada pontual. Considerar que os modelos usuais de avaliação eram e são defendidos sobre a égide da preparação de elites, firmando-se por centenas de anos a avaliação seletiva como cultura preponderante. Esta seletiva, segundo Gatti, 2001, só tornou-se objeto de discussão política quando um número significativo de estudantes, na década de 60, ao procurar o ensino superior, encontrou grande barreira nos vestibulares. Se refletirmos sobre os índices de reprovação e os anos, podemos observar que somente no final da década de 60 e início da década de 70 iniciaram-se as discussões sobre a reprovação e evasão escolar em massa que ocorria no ensino fundamental. Questões de reprovação e evasão se naturalizavam no cotidiano escolar, uma vez que fazer alunos repetirem o ano por avaliações rigorosas, conduzindo o aluno a insucessos ininterrupto, não era o mote das discussões. O fato dos processos avaliativos estarem presentes no cotidiano escolar, em todos os níveis de ensino, faz com que as pessoas relacionem de imediato a este tipo de avaliação, quando se fala em avaliação educacional. Concorrem também nesta relação os exames de massa, como os vestibulares, o Provão, o Enem, o SAEB. Entretanto, para estas relações concorrem também a falta de recursos humanos que tenham domínio deste campo. A falta de profissionais com base sólida em avaliação educacional constitui-se num entrave referente à questão do domínio adequado do campo avaliativo e de seus avanços. Entretanto, esta área só mereceu atenção e análise crítica há pouco tempo, se comparada à atenção a ela dada em outros países. Conforme Gatti, 2001, isto ocorreu em razão das políticas educacionais instituídas nacionalmente em alguns estados, pela ampliação do debate sobre os problemas que envolvem a reprovação escolar das pessoas social e culturalmente desfavorecidas. O desenvolvimento do campo avaliativo no Brasil se deu de forma truncada. Tal fato pode ser observado quando, nas primeiras décadas do século XX, devido à égide
da psicometria uma resistência no meio acadêmico, não se enfatizando a avaliação nas produções acadêmicas, dificultou-se ainda mais o seu fortalecimento enquanto campo de estudo e pesquisa. Na década de 60, as perspectivas tecnicistas são incorporadas no contexto das políticas desenvolvimentistas do período e, consequentemente, neste panorama, a avaliação. No final da década de 70 e início de 80, a avaliação é colocada sob suspeita, devido às discussões sobre o acesso dos alunos ao ensino superior e os vestibulares se constituírem em órgão seletivo. Essas questões constituem-se no entrave para a consolidação do campo avaliativo do país, uma vez que gerou uma desqualificação dos processos avaliativos, principalmente pela incorporação dos testes objetivos. Entretanto, no final dos anos 80 e início dos anos 90, com a introdução de políticas educacionais, são questionados alguns pressupostos avaliativos, no sentido de estruturar um sistema nacional de avaliação da educação básica. Segundo GATT, 2001, essa iniciativa do Ministério da Educação logo é acompanhada de iniciativas semelhantes em outros estados da federação, cada qual com seu modelo específico. Porém, ainda ocorrem dificuldades no sentido de formação de especialistas na área avaliativa. Nessa época, a carência de formação básica na área avaliativa não era contemplada em cursos superiores, tornando-se um obstáculo à continuidade desses processos e, consequentemente, dificultando o trabalho de formação de equipes e a formação de outros. Então é isso, pessoal. Acabou a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você gostou da aula, já deixa seu like. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje é sábado, né? Sábado de aleluia, né? Hoje é sábado e amanhã é domingo, domingo de Páscoa. Eu desejo a todos um bom domingo de Páscoa e até segunda. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Tchau. Tchau, pessoal. Até segunda. Feliz Páscoa. Beijos.